Boa tarde, pessoal. Aqui é o Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, mais uma vez. Nós estamos aqui para mais uma de nossas lives literárias, mais um super bate-papo, uma conversa muito interessante sobre uma publicação do mercado editorial. Hoje o tema é psicanálise, questões contemporâneas, e conversaremos com três grandes psicanalistas. Tá? Nós conversaremos com Daniel Kuperman, Jô Gondar e Eugênio Canesim Dalmolin. Eles publicaram Ferenczi Inquietações Clínico-Políticas pela Zagodoni no ano passado. Um livraço, para quem tem interesse pelo tema, vale demais a pena a leitura. É importante dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui representando a Livraria Martins Fontes Paulista em mais uma dessas lives. O nosso propósito aqui é democratização de conhecimento, reflexões e cultura. Tá? Dizer também para vocês que a Martins Fontes Paulista permanece com seu saldão online, tá? Com muitos títulos em valores promocionais bem interessantes e um acervo riquíssimo. Então, para você que está aí isolado, para você que está respeitando o lockdown, vale a pena conferir o nosso site e as super promoções do saldão. Tá legal? Nesse momento a gente vai verificar se o Daniel Kuperman já está aqui disponível para começar o bate-papo. E aí assim a gente vai se desdobrando e conversaremos com os outros dois. A princípio nós conversamos com a Jô Gondar, não sabemos se realmente ela vai participar do bate-papo. De qualquer maneira, Daniel e Eugênio já estão aqui para conversar conosco. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Oi, Rafael, boa tarde. Você me escuta bem? Escuto bem, te vejo muito bem. Você nos escuta bem? Está vendo bem também? Também queria agradecer muito a oportunidade, né, da Martins Fontes. Queria agradecer às pessoas que estão participando aqui, né, nos prestigiando e prestigiando o lançamento desse livro, que é o primeiro livro publicado a partir de uma iniciativa do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi, e que se chama, o Rafael está mostrando para vocês, né, ele se chama Ferenczi Inquietações Clínico-Políticas. Você quer que eu fale um pouco da concepção da obra? Sim, eu acho interessante, Daniel, para até ilustrar, né, explanar um pouco a construção da obra, né, esse processo de organização dos textos, da onde surgiu, né, e eu acho que o que ela traz à luz para os estudantes, sobretudo o grande psicanalista húngaro, faz essa gentileza, Daniel. Faço sim. Então, esse livro, ele é um livro que é um marco, me parece, que a gente pode dizer isso sem grande exagero, né? Um marco nos estudos sobre esse autor, né? Sandor Ferenczi, psicanalista húngaro, amigo, seguidor, interlocutor, principal interlocutor do Sigmund Freud, que foi o criador da psicanálise, né? E o Ferenczi, então, acompanhou, né, o Freud no período principal das formulações do próprio Freud, quer dizer, um autor da maior importância, né, porque ele conheceu Freud em 1908 e até 1933, que é o ano da morte do Ferenczi, né, o Freud faleceu em 39, eles eram extremamente próximos, né, e pensavam juntos. E por circunstâncias, né, da política do movimento psicanalítico, a partir dos anos 40, o Ferenczi ficou proscrito, né? Ele sofreu o que alguns autores chamam de morte pelo silêncio, né? Todesschweigen em alemão, e ele foi proscrito do campo psicanalítico, né? E a partir dos anos 80, no mundo inteiro, né? No Brasil também, a partir dos anos 90, várias pessoas vêm se interessando e tendo acesso às obras dele, foram publicadas em português, né? Pela Martins Fontes, né? Inclusive, as obras completas do Ferenczi, pela editora, né? E mais recentemente, nos últimos 3 anos, 4 anos, o Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi vem divulgando e não só divulgando, né, a obra do autor, mas produzindo muita reflexão a partir dela. Então, no livro, né,
que é esse livro? Ele é o resultado de dois eventos que ocorreram no ano de 2019, né? 2 anos atrás. Dois eventos patrocinados por este grupo. Um em São Paulo, na USP e na PUC de São Paulo, e um no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, né? E então o livro ele abarca um espectro muito grande, né, da obra desse autor. É, tem algumas sessões, né, a sessão sobre constituição subjetiva, linguagem, trauma, que é um tema muito fundamental, e a questão da política, né, de como a teoria do Ferenczi nos ajuda a fazer essa articulação extremamente importante hoje, né, entre o pensamento psicanalítico e as reflexões sociopolíticas e culturais, né, desse momento que a gente vive do contemporâneo, né? Então são 18 textos de analistas do Brasil inteiro, né? E até um da Espanha, um colega da Espanha, e 9 comentários sobre esses textos. Então temos 27, né, ensaios nesse livro. Realmente é um livro que eu tive um enorme prazer, né, de organizar, junto com a Jogondar e o Eugênio Canezinho Dalmolin. Perfeito, E os perfeito. colegas, né, do grupo brasileiro que colaboraram com seus ensaios, né, para o livro. Bem, você que está acompanhando aqui a live já consegue ter um pouco a ciência do tamanho desse trabalho, né, publicado por esses 3 organizadores psicanalistas, né? Um trabalho importante. E caso você queira fazer a leitura do livro, queira tê-lo aí na sua estante, é só você curtir a publicação no feed da Martins Fontes Paulista, marcar um amigo, seguir o nosso perfil e o perfil do Daniel Cooperman, tá? Vale a pena então, tem uma galera já participando lá. Corra no nosso feed para você conseguir concorrer aí a um exemplar desse livraço. Daniel, você falou um pouco sobre essa instância, né, da nuance psicanalítica, né, do Ferenczi, com relação também no diálogo político, né, o que ele traz de instrumentalização também para essa análise de mundo, partindo dessa perspectiva, né? E também ali na entrada do livro, no prefácio, vocês já falam sobre um espírito inquieto, né? O Ferenczi como uma propulsão ali da sua inquietude, né? Externalização dessas ideias, dessas suas nuances fortes. Eu queria que você falasse um pouco nesse sentido da personalidade dele mesmo, né? E explorasse um pouco aquela ruptura com Freud, que vocês mencionam também no livro, que é bem interessante, né? Há um momento divisor de águas e parece que a personalidade do próprio Freud já tem um certo histórico com relação a isso também, né, Daniel? Como que você vê essa transição, por favor? Não, acho que é muito importante isso que você, né, levanta como questão, porque primeiro o Ferenczi nessa essa, essa ideia de um espírito inquieto, né? De fato, o Ferenczi tinha essa inquietação, né? Não apenas teórica, no sentido de questionar a teoria, de querer fazer ela avançar, né? Mas também no sentido da clínica, né? Ele era movido muito pelo que um autor chamado José Avello, né, um espanhol, chama de é, um ânimo sanante, quer dizer, uma disponibilidade, uma disposição para tratar do outro, para ajudar, né, terapeuticamente o paciente que nos procura. Então, ele tinha essa inquietude teórica e clínica, né? E ele ganhou um apelido que ele gostava muito no campo psicanalítico, um apelido amoroso, né, no primeiro momento, que era de enfant terrible da psicanálise, né? O enfant terrible é essa criança, né, perturbadora do status quo, né, dos bons modos, né, do instituído, né? Então o Ferenczi tinha essa inquietação, né, desde a origem, quer dizer, desde da sua carreira como médico, antes de se deparar com a psicanálise, ele já se interessava pela questão dos homossexuais, das prostitutas, ou seja, né, sempre foi um, um ser humano atento, né, para os mais vulneráveis. Quer dizer, sempre teve essa dedicação, né, aos mais vulneráveis. E isso contribuiu muito para que ele tivesse desenvolvido uma teoria do trauma,
né, a partir do final dos anos 1920, início dos anos 1930, né, uma teoria do trauma que recupera, quer dizer, não apenas o conceito de trauma na psicanálise, que nunca, a rigor, né, o Freud nunca abandonou totalmente, né, tanto que o Freud abandona, né, a chamada teoria da sedução no século XIX, né, mas ele retoma a problemática do trauma a partir da Primeira Guerra Mundial, né, e do Além do Princípio do Prazer, de 1920. Então, o Ferenczi faz uma releitura do trauma, mas pensando o trauma do ponto de vista, né, relacional. Isso quer dizer, ele pensa trauma na relação, né, de um sujeito que sofre uma violação em estado de vulnerabilidade e não encontra, né, um outro, um terceiro, uma voz, né, na vida cultural, na vida social, que possa escutar o testemunho da sua dor e que possa ajudá-lo a sair, né, dessa posição de vítima de um trauma. Então, ele é alguém que elabora, né, uma teoria do trauma, que é uma teoria social, uma teoria política, e ajuda a psicanálise contemporânea a pensar os problemas da nossa atualidade, né? Seja a questão dos refugiados, seja a questão dos que não têm voz, né, na vida social, dos excluídos, é, efetivamente das mulheres, da violência contra a mulher, da violência contra a criança e, mais atualmente, a questão do racismo, sobre a qual acredito que a Jogondá vai querer falar para vocês. Legal, legal demais, né? É interessante também você trazer essa elucidação, porque por vezes a história da psicanálise ela fica um tanto obscura, né? Algumas coisas são opacizadas e dependendo da orientação acadêmica nada nem sempre aparece, né? É legal quando você fala também dessa coisa do Ferenczi, porque em poucos aspectos, mas alguns lembram um pouco a caminhada do Reich, né? Nesse sentido de subversão, né? De enfrentamento com um ciclo conciso e difícil ali, né? É verdade, é verdade. O Reich, inclusive, o Reich era mais jovem, né, do que o Ferenczi, é de uma outra geração, né, de psicanalistas, mas o Reich foi um grande admirador, né, do Ferenczi, justamente porque o outro ponto importante, né, da obra do Ferenczi, e por isso que eu posso dizer isso com muita tranquilidade, né, é, ler, estudar psicanálise, né, lendo Freud, sem conhecer o debate com Ferenczi, é um modo muito reducionista de se estudar psicanálise por circunstâncias, né? A transmissão da psicanálise no Brasil, ela foi muito marcada é, por essa ausência, né, da obra do Ferenczi. Mas o Reich se interessou pelo Ferenczi, por quê? Porque a partir de 1919, né, 18, o Ferenczi começou a praticar o que ficou conhecido na psicanálise como técnica ativa. E o Freud considerava que, nesse momento, era preciso transformar a clínica psicanalítica de modo a poder acolher os pacientes difíceis, aqueles pacientes que não se adaptavam bem ao setting tradicional, né? E à própria metodologia clínica que o Freud criou. Só que o Freud não era um pensador, vamos chamar assim, muito ciumento, né? Ele queria que o Ferenczi, Otto Rank, né, alguns dos seus discípulos pudessem avançar, né, e propor modificações, né, na clínica psicanalítica, sobretudo em torno dessa figura do trauma, da clínica do trauma, né? Então, no Congresso, por exemplo, de Budapeste, em 1918, o Freud faz uma conferência que virou um texto, chama-se Caminhos da Terapia Psicanalítica. Ele descreve explicitamente, ele diz, os caminhos que a psicanálise vai adotar serão aqueles, né, apontados pelo Sándor Ferenczi, né? Então, Reich, que era também um espírito inquieto, se a gente pode, né, usar desse termo e fazer um pouco a brincadeira, né, mas é séria, é claro, o Reich tinha uma enorme inquietação com a clínica da interpretação, né? Ele queria avançar, também pensar modos
de clinicar e praticar psicanálise diferentes daquele modo mais ortodoxo. Então, ele se inspirou muito, num primeiro momento, né, nos textos do Ferenczi sobre a técnica ativa. Perfeito. Você lembrou do Reich, eu achei que era importante para dizer o quanto esse autor influenciou as gerações seguintes da psicanálise, né? Então, todos os autores importantes hoje no campo psicanalítico, mesmo se a gente tomar os canônicos, né, os que faleceram no final do século XX, Jacques Lacan, né, de um lado, e o Donald Winnicott do outro, um na França e um na Inglaterra, ambos, né, beberam muito na fonte, né, do pensamento do Ferenczi. Maravilha, maravilha, Daniel, maravilha. Bom, você que está assistindo aí a gente, acompanhando, fique à vontade para colocar sua pergunta, sua reflexão, sua contribuição, tá? É bem importante. Bem como também curtir o feed da Martins Fontes Paulista, o feed oficial, a postagem oficial do sorteio, tá? Curta lá, sigam o perfil do Daniel, sigam o perfil da Martins Fontes Paulista, marque um amigo também. Aqui a Sônia Maia está dizendo, Daniel, que bom você poder falar tudo isso. Que bom. Um pouco antes, a SP Brandão colocou aqui. Obrigado, Daniel, por mais uma contribuição. Você, como sempre, brilhante em suas empreitadas. Tá aí a galera curtindo, tá aí a galera gostando da conversa. É isso Não, aí. agradeço os comentários, mas eu queria fazer um comentário assim, a partir do que a Sônia falou, né? Sônia é uma amiga querida, mas esse entusiasmo, né? Ele muitas vezes, de fato, toma as pessoas que entram em contato com a obra do Ferenczi, porque ela tem uma dimensão realmente de muita liberdade do pensamento, né? E não há nada que nos entusiasme mais, né? Isso Kant já dizia, né? Do que esse espírito de liberdade, né? O Ferenczi, conhecer a obra do Ferenczi nos ajuda, né, a pensar de um modo mais livre a psicanálise, mas, sobretudo, a clinicar também de um modo mais livre. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, a princípio, Daniel, nosso propósito é dialogar por volta de 20 minutos com cada um dos convidados. Tá? A gente está batendo 17 minutos. Eu tinha uma questão para elaborar e falar com o Eugênio, no entanto, ela foi, de alguma maneira, adiantada aqui. Então, a gente vai fazer para o Daniel. Tudo bem, Daniel? O Bruno... Tudo bem, eu vou falar um pouquinho. O Eugênio certamente terá mais coisas a dizer sobre a questão. Claro. O Bruno está dizendo aqui, ó, obrigado pela live. Como podemos pensar a questão do trauma pela perspectiva ferenciana em relação à pandemia, a Covid-19? Então, pode trazer uma análise para a gente, Daniel, como a gente pode interpretar esse momento, pensar na questão do trauma, do luto, um luto abrupto. Você bem breve, então, para não estourar o meu tempo, né? Mas agradeço muito a pergunta. Queria até dizer, né, já que um livro, vocês sabem que remete sempre a outro, né? E nós vamos lançar um livro agora, no final do mês. Já falei até com o Rafael para encontrar uma brecha, né, para a gente falar dele, que se chama exatamente Psicanálise e Vida Covidiana, né? Onde os autores do mundo inteiro, são analistas do mundo inteiro, vão discutir, né, as questões da pandemia. Me parece, é Bruno, né, que fez essa pergunta. É o Bruno, exato. Bruno, me parece que a teoria do trauma, do Ferenczi, nos ajuda a pensar uma série de fenômenos, né, que estão ocorrendo e que estão causando um enorme sofrimento psíquico, mas dentre eles eu escolhi um para analisar, que é o fenômeno do negacionismo, né? Na verdade, eu chamo de negacionismos, né? No Brasil, ele vem sendo, nós vemos, né, a nossa vida política, social, cultural, vem sendo atravessada por negacionismos, né? Sejam os ilusórios, sejam os hipócritas, né? Sejam os pragmáticos, eu não vou ter tempo de desenvolver cada um deles, mas o que a gente entende, Bruno, é que quando uma autoridade, né, no caso, por exemplo, né, um presidente de um país, né, promove um discurso negacionista, né, isso
contribui muito para causar, né, o que o Ferenc chamou de confusão de línguas entre, né, o discurso da ciência, um discurso negacionista da política e mesmo um discurso religioso, e no caldo dessa confusão de línguas, os sujeitos tendem a ficar muito perdidos, né, e tendem a se identificar defensivamente com o discurso negacionista, porque ele de algum modo, né, ainda que ilusoriamente, nos protege, porque a gente acredita que não vai acontecer nada, né? No momento onde estamos extremamente ameaçados, né? No pior momento, aliás, da pandemia, neste momento agora em que nós estamos participando dessa live, e além da identificação, né, com esse discurso negacionista, essa confusão ela provoca também, ela tende a provocar uma dúvida nos sujeitos, né, nos cidadãos brasileiros, acerca da própria percepção do que está ocorrendo. Porque você lê alguma coisa, né, tem uma referência, né, na ciência, na medicina, né, e ao mesmo tempo alguém, né, uma autoridade fala uma coisa totalmente diferente, ou a mesma autoridade fala uma coisa hoje, ou o inverso amanhã, e nessa confusão a gente tende a ficar sem norte, né, e isso causa um enorme desalento, né, e é extremamente traumática essa situação. É delicadíssimo, né? Bom, galera, tá aí o Daniel trazendo uma reflexão sobre o período, né? Sobre a pandemia e também as figuras de poder que nós, infelizmente, temos, né? Enfrentado. Daniel, muito grato. A gente bateu aí 21 minutos de diálogo. Obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite. Né? Muito importante escutá-lo, né? Uma figura importante com tantas elucidações, né? Sobre o cotidiano, sobre a vida psíquica. Então, é sempre um grande prazer. A Martins Fontes Paulista está muito feliz com a sua participação. Grato demais, viu, Daniel? Se caso você tem Obrigado, algo Rafael. para Não, ajudar, quero agradecer muito ao convite e quero escutar agora Jogondar. legal. Vamos lá então, galera. Agora a gente vai partir para Jogondar. Nós estávamos com um pequeno problema técnico. Vejamos se ela está aqui disponível. Caso contrário, a gente vai partir para o Eugênio, tá legal? O Eugênio Canesim Dalmolin. Daniel, muito grato. Até mais ver. Eu saio ou você consegue me tirar da tela? Você sai, tá bom? Como é que eu saio? Isso. Você vai clicar embaixo no display. Aham. Deixa eu ver se eu consigo sair. Vamos lá, consegue sim. Tá aí, parece-me que acho que você ainda está conosco, viu? Ah, é? Ui, Sim. ui, ui. Você pode, então, simplesmente sair do Na Instagram, live, né? Depois eu entro. Tá ótimo. Vou fazer isso. Tchau, tchau. tá bom? Até mais ver. Muito grato. Bom, agora a gente vai verificar aqui quem está disponível conosco. Se não a Jo, o Eugênio, tá? A gente conversou com o Eugênio para começar a fala dele. O Eugênio está aqui conosco já, a gente já vai começar com o próximo psicanalista, outras perguntas, e aí você, claro, que está acompanhando, fique à vontade para mandar a sua reflexão, sua contribuição, curta a publicação no feed da Martins Fontes Paulista, marque um amigo, siga o nosso perfil e o perfil do Daniel para participar do sorteio, tá legal? A gente está aguardando aqui a entrada do Eugênio Canesim Dalmolin. Eugênio, boa tarde. Tudo bem, Rafael? Estou ouvindo bem, sim. Eugênio, grato pela participação, viu? É um prazer enorme poder ter você aqui no nosso diálogo. Uma publicação tão importante que vocês organizaram no ano passado, né? Oferente Inquietações Clínico-Políticas pela Zagodoni. A gente bateu um papo, falou sobre alguns temas, né, condizentes à obra e à contemporaneidade agora há pouco com o Daniel Kuperman, né? Foi bem gostoso. Agora a gente vai começar contigo, né? Nesse momento, Eugênio, a gente tem aqui na obra, né? Eu passando por alguns caminhos possíveis da leitura, vocês colocam algo bem bonito, bem interessante, já ali no início do livro, que é a questão do Ferenczi com relação à ideia, né? A instrumentalização da psicanálise, né? E vocês colocam algo como
é uma ciência que nos desperta, né? Vocês citam ali o Ferenczi colocando como uma ciência que desperta. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa concepção, né? Como ele coloca isso, né, de ser um despertar, e como a psicanálise, também a publicação de vocês, pode despertar caminhos possíveis para a gente entender, por vezes, um cotidiano tão absurdo, tão delicado que a gente vem vivendo. Você pode dar essa contribuição para a gente, Eugênio? Posso tentar. Queria agradecer a oportunidade de falar com vocês de ter o espaço para divulgar esse livro, que, como o Daniel falou, é muito importante e foi o resultado de um trabalho muito carinhoso grande, né, de organização de 2 eventos e, convidar colegas, amigos, né, membros de um grupo grande de pesquisa para falar, discutir. E o que é, bastante significativo, né, e eu acho que simboliza bem essa ideia de uma ciência que não adormece, né, que desperta, né, que isso, o Ferenc faz uma pequena... ele procura, né, descrever isso num ensaio curto, como a gente diz no prefácio, e ele vai localizar, né, a psicanálise entre aquelas ciências que mobilizam, né, que questionam o que já está instituído, e, portanto, que traz, né, novidade e nos coloca para pensar continuamente como as coisas funcionam, como é o nosso funcionamento mental e, consequentemente, já, né, que compomos o campo social, como este funcionamento influi e é influenciado pelo meio, né, a rigor. Ou seja, o tipo de ciência, portanto, que não adormece, mas que instiga. Esse é muito sinteticamente, o argumento dele a esse respeito. E nesse sentido, Eugênio, é legal porque você falando né, do como desperta, você também tem um trabalho debruçado sobre os conteúdos oníricos, né? Sobre as interpretações do Ferenczi com relação aos sonhos, né? E os desdobramentos do mesmo na vida psíquica, né? E no cotidiano. Você pode falar um pouco para a gente como o Ferenczi vai tateando essa nuance onírica, né? E como isso é interessante para poder também complementar a compreensão da obra desse grande autor húngaro, o Eugênio, por gentileza? Sim, claro. Talvez seja importante fazer uma observação, né? Quer dizer, que o trabalho clínico em psicanálise às vezes encontra alguns paradigmas, né? Algumas formas que permitem que se pense sobre ele. Com a interpretação dos sonhos, o Freud introduz e explana, discute, estabelece um paradigma fundamental que é o funcionamento onírico. Né? Como a gente sonha porque sonha, ele procura, portanto, e concebe o funcionamento do aparelho psíquico a partir do modelo do sonho, se você quiser. E para isso, ele coloca algumas teses muito fortes, né? Uma delas, central para a interpretação dos sonhos, é que os sonhos são realizações de desejo. O sonho, de maneira deslocada, quase bastante alterada, né? Como se um material tivesse que atravessar, de fato, um processo de censura, né? É capaz de proteger o sono, né? E realizar um desejo. Então, a gente tem, desde a interpretação dos sonhos, ao menos 2 funções centrais para o sonho. A primeira é proteger o sono. Freudianamente, o sonho é um guardião do sono. E uma segunda função, que é realização de desejo, né, de uma maneira alterada, disfarçada, né, se você preferir. Como se tivesse, de fato passa, né, no modelo freudiano, por uma censura. O Ferenczi, né, no final da obra dele,
se dedica a esse paradigma, acrescentando e, na verdade, né, fortalecendo, enfatizando uma ideia que o Freud também passa a considerar com bastante força a partir de 1920, né, num texto que o Daniel citou, chamado Além do Princípio do Prazer. A ideia, grosso modo, é que há um tipo de sonho em particular, a ideia do Freud, né, há um tipo de sonho em particular em que essa função de realização de desejo não dá muito certo. São os sonhos traumáticos, aqueles que colocam o sonhador de volta, né, muitas vezes sem nenhum disfarce, né, na situação traumática. Bom, quando o Ferenczi começa, modo de dizer, quando ele se dedica a pensar, né, sobre funcionamento onírico, não é o primeiro momento em que ele faz isso, mas no final da obra, ele está trabalhando, como o Daniel falou, né, com pacientes traumatizados desde a Primeira Guerra. Então, ele começa a fazer isso, se não me engano, em 1915. 17 anos depois, ele resolve apresentar um texto sobre os sonhos, em que ele vai questionar este postulado freudiano de que os sonhos são realização de desejo. Né? Na verdade, ele vai um pouco além disso. Né? Ele vai dizer que, na verdade, existe, né, uma função que às vezes pode ser equiparada a essa de proteger o sono, e que diz respeito à necessidade de assentar resíduos traumáticos do dia e da vida. Né? Bom, porque basicamente no modelo freudiano dos sonhos, o material com o qual os sonhos são formados são resíduos do dia, coisas que a gente viu, ouviu, pensou, né, durante o dia. Ele chama isso de restos diurnos. Freud. O Ferenczi, a partir do começo da década de 30, vai começar a colocar e tenta, né, defender a ideia, de novo, né, num texto que ele termina por nunca apresentar de fato, porque né, apresentar num congresso que nunca aconteceu, na Suíça. E o argumento dele é que a função, né, se não principal, mas uma das funções muito importantes, né, do processo onírico, é anterior à realização de desejo, e nisso ele subscreve a ideia freudiana, né, de 1920, mas não se restringe, né, esta outra função aos sonhos traumáticos. Ou seja, todo mundo, né, na leitura dele, ao dormir, né, enfrenta uma tarefa: assentar o que no dia e na vida, né, não pôde ser ligado, né, tem um efeito traumático, excessivo, desorganizador. Isso é quase, né, uma metapsicologia dos restos diurnos, para usar uma expressão de um colega de quem eu gosto muito, o Flávio Ferraz. Ou seja, pensar como as impressões que a gente tem durante o dia precisam e acabam enfrentando, né, quando a gente dorme, um trabalho de... é isso, né, de baixar a poeira, de ver o que é o que, né? Então, bom, né, dizendo de uma maneira assim super sintética, a gente ao dormir precisa organizar o que a vida, né, e o dia nos apresentou e nos gerou de trauma. Sim, sim. Acho que eu me estendi na resposta, mas... Não, perfeito, perfeito. E muito grato, Eugênio, pela elucidação. É porque, como é um tema basilar, né, na história da psicanálise, eu achei que seria interessante, providencial, perguntar e perguntar a você também, né, que tem aí já um trabalho bem maduro sobre, né, e aí é interessante nesse sentido. Agora, quando você fala para a gente, né, da organização desses traumas, e um pouco antes o Daniel discorreu um pouco, né, sobre uma leitura psicanalítica do contexto contemporâneo, né? A gente está numa situação bastante delicada, né, impossível de não ser vista, e desdobram-se, claro, nuances nesse sentido, né? O indivíduo hoje está padecendo demais desses estímulos externos, né, das relações de interação, né, Eugênio? Eu queria te perguntar, pensando agora um pouco também nessa conjuntura, mas no viés político, né, o que
essa obra hoje, né, Oferentes e Inquietações Clínico-Políticas, o que ela pode trazer de contribuição para compreender esse momento abrupto, né, esse colapso das relações, o colapso do nosso sistema socioeconômico, também as relações importantes de dizer que você tem um trabalho sobre, Eugênio, sobre essa esfera autoritária, né, essas narrativas autoritárias, como que o Ferenczi pode trazer para a gente instrumentos para compreender tudo isso, onde se abarcar, e a psicanálise em si também. Pode falar um pouco para a gente, por gentileza, Eugênio? Bom, acho que, uma boa alternativa para responder a tua questão é colocar isso da seguinte forma, né? O Daniel já fez um pouco isso, então eu vou começar e partir, né, da fala dele, que foi muito precisa. O Ferenczi tem uma teoria complexa sobre o trauma, né, que é complexa e compreensiva, ou seja, ela tem muitos elementos que se relacionam de uma maneira diferente um com o outro, mas que dão conta de um fenômeno né, que se observa muito no atendimento clínico, né, e eu acho que hoje a gente está conseguindo observar isso na nossa vida, né, extra consultórios, extra análises. De novo, eu vou usar um modelo, né? Ele escreve um texto, apresenta um texto chamado Confusão de Línguas entre os adultos e a criança, em que, como o Daniel falou, se estabelece um nível, modos de comunicação, né, ou linguagens, né, diferentes. O modelo que ele usa para pensar, então, né, confusão de línguas entre os adultos e a criança, é um tipo específico de experiência, que para ele é paradigmática, porque os pacientes traziam isso muito para o consultório, que é o abuso sexual infantil. Né? E para ele, assim, né, grosso modo, isso envolve não só agressor e vítima, mas uma terceira figura, né, que é responsável por validar ou não as experiências que a criança é capaz de comunicar. Né? Ou seja, no modelo, né, da situação de abuso sexual infantil, um adulto, né, se dirige à criança numa linguagem que não era aquela que a criança esperava. A gente tem aí um primeiro choque para a criança. E frente a esse choque, a criança procura comunicar o que está acontecendo para um outro adulto, né, uma pessoa de confiança. E no modelo ferenciano, o trauma de fato se monta, né, aquele trauma do tipo mais cruel, né, ele é resultado do primeiro choque somado a um segundo choque. E é este adulto de confiança, uma autoridade, né, dizendo que não foi nada, né, que nada aconteceu, que é isso aí, né, ou que e daí. Por exemplo, eu estou fazendo e estou dizendo isso nesses termos, porque, como o Daniel falou, né, a questão central, acho, para a gente pensar, né, uma das questões mais importantes para pensar a situação atual e para fazer paralelos e para mostrar como a obra desse autor é relevante, é que ao estabelecer e ao encontrar, né, uma cena individual em que uma figura de autoridade desmerece, desvaloriza, desacredita aquilo que o outro está experimentando, aquele que comunica o choque que está tendo começa a questionar se aquilo que ele está falando, comunicando, se aquilo que ele viveu é verdade mesmo. Isso tem um efeito, né? Essas figuras de autoridade que desmentem, portanto, elas acabam fazendo com que o sujeito comece a pensar que aquilo que ele está experimentando é realidade, né? Se ele não está exagerando, né? Se ele não compreendeu errado a situação. Eu não preciso, né, fazer mais nenhuma costura para ficar claro como a gente vê isso todo dia. Né? É verdade, não só aqui no Brasil, mas a gente está vendo bastante. Né? E o resultado é isso que o Daniel chamou de desalento, e eu acho que não só, né,
junto com isso, uma sensação de irrealidade, né? De que nós, eventualmente, né, mesmo frente à brutalidade do momento, é possível que alguém, como a gente vê, né, fique com dúvida, né? Ah, não, talvez eu estou exagerando, talvez não seja assim, né? A realidade que a gente está experimentando na carne começa a ser questionada pela gente. Né? Sim, perfeito. Perfeito. Eugênio, muito grato pela resposta. Por ser um tema, eu acho, tão relevante, tão pungente, que a gente sente diariamente isso, eu acho interessante trazer levantamentos, porque, de alguma maneira, o propósito também é trazer a luz da razão, né, e também acalentar de certa forma. E a psicanálise, ela, né, também se instrumentaliza, né, com esse propósito, né, um propósito salutar da existência. Né? Eugênio, nós fizemos aí 40 minutos de diálogo, né, por volta de 20 minutos com você, 20 minutos com o Daniel. Eu gostaria de agradecer demais a sua participação, dizer para a galera que está aí acompanhando, curtam a postagem no feed da Martins Fontes Paulista, né, marquem um amigo lá, sigam as instruções para você participar do sorteio do Ferenczi Inquietações Clínico-Políticas, que saiu pela Zagodoni agora em 2020. Tá? Eugênio, alguma coisa você queira dizer? Algo que não falamos, que você queira elucidar, algum recado? Fique à vontade, por gentileza. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Queria também dizer que foi uma felicidade organizar esse livro com o Daniel e com a Jo. E a Zagodoni foi desde o começo muito calorosa, né, a essa iniciativa, e que o livro ele foi organizado antes, né, da pandemia. O título, portanto, era esse, né, Inquietações Clínico-Políticas. E eu acho que ele se tornou mais atual ainda, se é que dava para ser, do que antes. E isso porque, né, tanto a psicanálise, no geral, como esse autor em especial, nos ajudam muito a despertar. Fantástico, fantástico. Eugênio, grato pelo diálogo, pelas contribuições e reflexões. Você que está acompanhando, muito grato pelas contribuições, por trazer à tona aí as suas ideias, por nos acompanhar. Semana que vem teremos mais live literária. Não esqueçam aí de curtir a postagem lá e participar do sorteio, tá bem? Essa live vai ficar disponível no feed da Martins Fontes Paulista e também no nosso canal do YouTube. Eugênio, muito grato novamente. Um abraço forte, boas reflexões. Nos vemos em breve. Até mais ver, galera. Muito grato. Até mais. Boas leituras. Boas leituras. Até mais. A gente precisa só sair aqui, né? Uhum. Bom, galera, é isso. A gente deu uma olhada aqui para ver se a Jo estava disponível por agora. No entanto, parece-me que ela teve realmente um problema técnico. Então, a nossa conversa limitou-se aí ao diálogo com o Daniel e com o Eugênio, tá legal? A gente fica por aqui, muito grato. Um abraço forte, galera. Até mais.